Já imaginou se a gente pudesse viver em uma sociedade onde o crime não fosse um problema? E que você, toda vez que fosse sair de casa, não ia precisar ter medo se fosse ser assaltado, se você vai receber, infelizmente, violência gratuita por ser do jeito que você é. Imagina um mundo onde aquelas pessoas que cometeram crimes horríveis, como assassinato e abusos, pudessem ser punidas de maneira fácil, rápida e eficaz. Imagina um mundo onde você ia viver numa utopia tão grande, onde o sistema de leis aos poucos ia ter que mudar, porque na verdade os criminosos sequer iam ter vida mais. Isso é uma realidade dentro do universo de um anime que foi e ainda é bastante popular, que é o Death Note. Um anime lá de meados de 2007, um anime baseado em um mangá, e a proposta dele é muito simples. Existe um estudante de ensino médio japonês, ele certo dia está na escola, vê um caderno jogado e no caderno tem escrito Death Note, ou Caderno da Morte. E ele percebe que toda vez que ele escreve o nome de alguém nesse caderno, essa pessoa vem a padecer de fato. E que esse caderno, na verdade, está aqui porque ele vem de outra dimensão, a dimensão dos Shinigamis, ou deuses da morte. Os Shinigamis são nada mais, nada menos que agentes que trabalham para a própria morte. E ele conhece um desses Shinigamis e começa a se envolver dentro de um universo próprio, onde ele, com esse caderno, tendo acesso fácil e rápido para matar pessoas, ele começa a fazer um projeto de limpeza social que, com o tempo, obviamente, eu acho que nem é preciso pensar muito para imaginar o que acontece, começa a ter traços seríssimos de eugenia, discriminação e muito preconceito. O anime foi um sucesso gigante não só no Japão, mas no Ocidente, porque as questões que ele aborda são extremamente universais. Apesar dos personagens estarem no Japão e a história ser focada ali, inclusive com a ação da lei japonesa, etc., você tem vários temas que são pertinentes a toda a sociedade civil, como essa questão de vigiar e punir, crimes e punições, castigos, o que é justo castigar, o que não é justo. No meio dessa história que eu tô falando para vocês, que talvez contando assim pareça, só de estar falando extremamente sagaz, e é realmente, o anime em si tem vários problemas de narrativa, assim como o mangá, vários problemas de história e de roteiro, como obra em si. Eu creio que já existem coisas muito melhores que até abordam os mesmos temas. Existe uma concepção que a animação 2D é algo exclusivo para o público infantil. Isso se deve muito pela monopolização que a empresa Disney fez do gênero. A empresa Disney foi uma das primeiras do mundo a contratar pessoas para desenhar de maneira quase que industrial, criando narrativas focadas sim para o público infantil e que tinham uma leve lição de moral. O público alvo era o infantil, mas mesmo assim os desenhos conseguiam agradar quase todo mundo, o que gerou para a Disney uma receita bilionária hoje em dia. Hoje a Disney investe em vários filmes que não são apenas animações ou desenhos, mas ainda continua sendo a sua principal fonte de renda. Porque basicamente quase tudo que é feito para criança vende, e muito. Só que não é o caso dos animes. No Japão, devido a uma série de problemas, incluindo problemas sociais, problemas de tradição e principalmente econômicos, as animações viraram um nicho gigantesco. Lá, o anime, que seria a animação japonesa para a gente aqui do Ocidente, ele é extremamente popular por 1 milhão de razões, porque muitas vezes é mais barato de produzir um anime do que de fato contratar atores, locações e efeitos especiais. Já existiam no Japão os HQs de lá, que são os mangás, as histórias em quadrinhos. Então, como já havia uma base para esses desenhos, fica até mais fácil do ponto de vista de roteiro também, quando você já tem uma história pronta apenas para adaptar para televisão. E também devido a várias outras causas sociais dentro da própria sociedade do Japão em relação à exposição e mídia e interação social. Recentemente, a TV Record achou que ia ser uma ótima ideia veicular uma matéria de escala nacional em pleno domingo, falando dos perigos que séries e desenhos, como eles chamam, têm para o público infantil. Tudo começou na polêmica porque a série mais recente da Netflix, que aqui no Brasil se chama Round 6, a série sul-coreana,
está fazendo um sucesso estrondoso, já é a série com a maior audiência da plataforma, e a série fala de uma espécie de jogo sádico entre várias pessoas que não sabem bem as regras e têm que aprender na hora, senão isso custa a própria vida dessas pessoas. E é um roteiro extremamente interessante, é uma série muito bem produzida, graças aos investimentos constantes da Coreia do Sul na indústria cinematográfica. Mas então, sobre essa série, o que acontece é que, infelizmente, parece que existem pessoas que não sabem o que é o controle parental, que é uma ferramenta que tem quase toda ferramenta online hoje em dia, quase toda plataforma, e os pais podem controlar, acessar, monitorar e ver de fato o que é que os filhos estão acessando em qualquer plataforma. O que acontece é que, infelizmente, parece que muitos pais não ligam ou simplesmente não se importam com isso. As crianças acabam tendo acesso a conteúdos que não são adequados para a sua idade e isso acaba gerando uma grande bola de neve. O que aconteceu foi que a Record decidiu utilizar esse anime em específico como exemplo do quanto esse tipo de desenho pode ser prejudicial para a saúde mental das crianças e dos adolescentes. Mas o que é que está por trás disso? Primeiramente, é muito raso e inocente você presumir que apenas uma obra audiovisual vai criar um estrondo na saúde mental de várias pessoas. Porque, em primeiro lugar, a gente tem que considerar o ambiente. Quem são essas pessoas? Qual é a cultura delas? Quem são essas crianças? Será que elas realmente têm acesso fácil a esse tipo de desenho? Na verdade, será que isso vai atrair elas? Death Note, como eu falei, é um anime que, apesar de antigo, ele tem um visual realmente bem bonito e bem agradável de se assistir. Mas eu não acho que crianças jovens vão ter interesse de continuar assistindo anime, porque quase todos os conflitos ali são psicológicos. Quase nenhuma criança vai entender de fato o que está se passando ali. Talvez ela entenda a premissa de que escrever um nome num caderno da morte pode gerar mais mortes. Certo, mas será que por isso a criança vai desenvolver um comportamento extremamente violento? A reportagem utiliza alguns exemplos de crianças que ouviram falar de outras crianças, ou seja, nada confirmado, não houve estudo, não houve pesquisa de campo, para dizer que algumas crianças que não gostavam de um professor, de uma pessoa, escreviam os nomes dessas pessoas em cadernos achando que ia acontecer igual o Death Note. Mas aí eu te pergunto, isso é culpa do anime ou isso é culpa de uma sociedade que está passando por um processo de dessensibilização? Se a gente for generalizar dessa forma, como várias pessoas estão apontando, os próprios programas que inclusive a TV Record passa são extremamente preocupantes e eles passam em horários onde crianças podem ter acesso à televisão. No final da tarde, por exemplo, a gente tem o senhor excelentíssimo Datena, que ele mostra antes de maneira mais explícita, mas depois de receber vários processos, ele deu uma maneirada, mas ele mostra violência explícita. São sequestros, muitas vezes em tempo real e ao vivo. São homicídios, são histórias de estelionatário, histórias completamente fora do que seria esperado, não apenas para a grade nesse horário que passa o programa, mas também para qualquer pessoa ter acesso. E o interessante é entender como, nesses casos, a própria emissora não faz um recorte e não acha que esse tipo de situação pode dessensibilizar crianças. Editando o vídeo, eu pensei aqui que, na verdade, se o personagem de Death Note existisse na vida real e realmente fosse uma pessoa que fizesse justiça com as próprias mãos para bandidos, a própria emissora, na verdade, iria adorar e corroborar com esse tipo de comportamento, demonstrando uma terrível hipocrisia a partir do momento que pega esse desenho que não é realidade e recrimina esse tipo de ação para servir de exemplo como uma espécie de violência ou algo que incitaria a violência. A TV Record tem uma série de novelas sobre a jornada da Bíblia, o livro da Bíblia. E qualquer pessoa sabe, eu creio que sabe, que a Bíblia é um livro extremamente complexo e que tem várias histórias. E muitas dessas histórias definitivamente não são adequadas para crianças. Mas em nenhum momento você vai ver a Record falando que uma criança teve vontade de agredir o próprio irmão porque viu a história de Abel e Caim. Você não vai ver a Record falando de casos onde as pessoas pegam religiões de maneira extremista e realizam sacrifícios ou suicídios coletivos. Você não vai ver a Record falando de pessoas que escaparam de cultos extremistas depois de muito sofrerem abusos e manipulações. É preciso lembrar que tudo isso tem a ver com receita, com dinheiro. A partir do momento que a TV aberta começa a perder o seu espaço, existem várias estratégias que ela vai ter para atrair a sua atenção e ter mais audiência para os seus programas e também evitar que essa audiência seja perdida para outras plataformas. O que acontece com certa frequência é que uma emissora como essa, a Record, é óbvio que ela não vai achar interessante que
os filhos do seu público-alvo, que no caso são os adultos, né, para assistirem à matéria, não consumam conteúdo diretamente dela. Consegue perceber aí? A partir do momento que uma emissora que é diretamente ligada com um pastor multibilionário, que é ligado com vários escândalos financeiros e que possui produtos de igreja, inclusive produtos direcionados a um público jovem e infantil, infanto-juvenil, é muito interessante que ela demonize todo o resto das coisas que não fazem parte desse cosmos. Não se esqueçam que nada é feito por acaso. A polêmica que eles criaram com toda essa discussão não é feita por acaso. E eu só estou falando disso aqui por quê? Porque, como eu falei, infelizmente, devido a toda essa sociedade completamente líquida, como diria o Bauman, que a gente vive, as coisas se perdem muito fácil e os discursos são tão mitigados que quando chega no final das contas a gente nem sabe qual foi o discurso original. E muita gente, depois dessa matéria, muita gente que vive em lares extremamente fundamentalistas, extremamente religiosos e extremamente regrados, pode se sentir prejudicado. Quando esse assunto bombou no Twitter, não faltaram vários depoimentos extremamente tristes de pessoas que curtiam, por exemplo, cartas de Yu-Gi-Oh!, Pokémon, e só puderam voltar a gostar dessas coisas depois de muita idade, quando tinham dinheiro para bancar, porque a família rasgava, destruía e castrava completamente a criatividade e os sonhos dessas crianças. Para mim, nunca vai ser cansativo falar sobre isso, ainda mais eu sendo quem eu sou. Eu sempre fui uma menina que gostei desse tipo de coisa, dessas coisas que, vamos dizer assim, a grande maioria não gostava ou demonizava. Eu sempre fui uma pessoa que era muito questionadora, não só com a religião em si, mas com quase tudo à minha volta, e não na minha família, mas muitas vezes eu sentia esse julgamento da sociedade e essa pressão para conformismo. E é muito triste a gente se sentir isolada. Hoje, por exemplo, eu descobri que boa parte desse meu isolamento é porque eu sou também autista e isso teve muito impacto na minha vida social. E todas as vezes que isso teve impacto na minha vida social, eu tinha para onde recorrer. O mundo extraordinário é muito mais legal do que esse mundo real da gente. E não há nada de errado nisso, sabe? Pessoas que têm transtornos, elas não vão deixar de ter ou vão criar transtornos simplesmente por causa de uma obra fictícia. Se fosse assim, gente, na Idade Média existiam assassinatos à torto e direito. Era o tempo todo gente matando gente por bruxaria, gente matando povos originários e indígenas. E em nenhum momento você vai ler em nenhuma cartilha que, sei lá, Pedro Álvares Cabral era psicopata, porque decidiu invadir um espaço que não era dele e colonizar. Você não vai ver essa patologização associada a homens brancos e de poder. E esses homens brancos e de poder são esses homens que estão por trás do poder dessas grandes emissoras de televisão. Então, resumindo, é um show de xenofobia, é um show de racismo, é um show de falta de conhecimento sobre entretenimento, sobre os estudos de entretenimento. É uma desonestidade argumentativa, é um assunto que não devia nem estar sendo falado em pleno 2021, é um assunto que exigiria muito mais cuidado e estudo e que está sendo novamente jogado de maneira completamente irresponsável na televisão.